Bom dia, queridos. Bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Eu estou começando no horário que deveria estar terminando, né? 11h25. Se há alguém que precisa tomar algum medicamento, que precisa sair mais cedo, não se acanhe. Até 1h tem chão. Bem, estou muito feliz de estar aqui na igreja de Vila Ema, certo? Vila Ema. É um prazer estar aqui, encontrando irmãos, novos irmãos conhecidos, e que o nome de Deus seja louvado, né? Vamos curvar as nossas frontes. Senhor Deus e Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Senhor prometeu que se seu povo se humilhasse, orasse com fé, o Senhor daria o perdão, o Senhor daria tudo que fosse preciso. Senhor, neste momento, tudo que for mundano, tudo que for paralelo, venha sair das nossas mentes e dos nossos corações e sejamos canalizados, Senhor, com o céu. Que o Espírito Santo fale aqui para essa igreja e que essa mensagem, Senhor, venha ao encontro de nossas necessidades. Que o Senhor venha ungir a mim, que eu não fale de mim mesma, mas inspirado na pessoa do Espírito Santo, e que nós saiamos daqui, Senhor, diferentes da maneira como entramos. Em nome de Jesus, amém. Hoje, o tema que eu orei a Deus, pedi para Deus que fosse inspirado, iluminado, chama-se A Ciência da Salvação. É um tema que nós muitas vezes já ouvimos, mas talvez ainda nós passamos batido, ou então há muito tempo nós não ouvimos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 5, no versos 31 e 32. Lucas 5, 31 e 32. Quem achou, diga amém. Houve poucos améns, acho que ainda tem gente procurando. E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O que é a salvação, queridos? Alguém pode me dizer o que é a salvação? Cura. A cura. Cura. Alguém tem mais alguma definição? Resgate. Bem, salvação é o livramento de uma situação da qual a pessoa não tem como se livrar por si mesma. Num acidente, às vezes numa situação que você não consegue sair, aí vem alguém, te salva e te ajuda. Foi isso que realmente aconteceu conosco. Nós não tínhamos como nos livrar por nós mesmos. Do que Jesus veio nos salvar? Vamos abrir as Bíblias em Mateus, no capítulo 1, e o versículo 21. Quem achou, pode ler. Ela dará luz ao filho e porá o nome de Jesus. Ele salvará o seu povo dos pecados seus. Então, Jesus, ele veio, o anjo anunciou a Maria, né? E colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Na meditação matinal e recebereis poder, na página 353, nos diz algo importante. Cristo não veio salvar os homens em seus pecados, mas ele veio salvar os homens de seus pecados. Isso é muito importante nós definirmos e nós sabermos. Quem precisa de salvação? Vamos ver? 1 Timóteo 1,15.
palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Em Romanos 5, nos versos 6 a 8 diz: porque Cristo Jesus morreu ao seu tempo pelos ímpios, e Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lucas 4, 18 e 19 diz que o Espírito do Senhor, a profecia, de que Jesus ele leu sobre si mesmo, ele levantou-se no templo e disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para pregar liberdade aos cativos. A raça humana, ela está cativa, ela está presa ao pecado. E para isso foi formulado o plano da salvação. E o plano da salvação ele acontece em 3 fases. Jesus me salva da penalidade do pecado. Esta é a justificação. Jesus me salva do poder do pecado, a santificação. E por final, Jesus me salva da presença do pecado, é a glorificação. A conexão entre a justiça pela fé, a mensagem do santuário, ela é fundamental para a nossa fé. Muitas vezes nós pensamos que a doutrina principal da nossa igreja é o sábado. Mas o sábado também é. Mas o cerne da nossa fé, a coluna central da nossa fé, é a mensagem do santuário. Então é importante, queridos, nós conhecermos essa mensagem. Não simplesmente o que é pátio, o que é santo, o que é santíssimo. Mas é importante nós sabermos o que elas têm para nós hoje em conexão com as profecias. Hoje nós estamos profeticamente vivendo em que tempo? A expiação. No período da expiação do povo de Israel, eles ficavam como? Em contrição. Será que os meus pecados foram perdoados? Então eles faziam ali um jejum, eles faziam ali uma cerimônia, eles ficavam em contrição. Hoje nós devemos ficar da mesma maneira, porque Cristo está no santuário fazendo expiação por nós. Será que a nossa vida está como? Qual será que é a nossa situação diante de Deus? Então, a justificação, nós estamos no pátio. Quando nós somos justificados, nós entramos no pátio. A santificação, nós estamos no santo. E a glorificação é no santíssimo. Quando Cristo Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando sobre si mesmo. Ele estava falando do santuário, que é ele que representa ele. Então, quando nós temos a ciência na nossa vida de que Cristo realmente é o caminho, a verdade e a vida, ele é o santo, ele é o pátio, ele é o santo, ele é o santíssimo. Quando ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a justificação, ele é a santificação, ele é a glorificação. Vamos então ver um pouquinho sobre a justificação. Jesus me salva da penalidade do pecado. Por que nós precisamos da justificação? De acordo com Romanos, no capítulo 6, no verso 23, o salário do pecado é a morte. Por isso nós precisamos. Em Romanos 3,23 nos diz que todos pecaram. E Romanos 3,19 diz que todo mundo é condenável diante de Deus. Por isso nós precisamos da justificação, ser justificados pela fé. Mas nós não podemos parar no pátio. Nós temos que prosseguir. Há um evangelho que tem sido pregado aí afora, que você está justificado, está tudo bem. A gente não pode ficar somente no pátio. A gente tem que prosseguir. Como eu posso ser justificado? Romanos 5:1. Todos acharam? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu posso ser justificado? Através de Jesus Cristo. Qual é a base da minha justificação? Romanos 5:9. Está pertinho aí. Quem achou pode ler. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da nossa justiça, mais certamente faremos livres por meio dele do nosso Jesus. Então, na minha versão diz que seremos por ele salvos da ira, né, do castigo de Deus. Então, logo muito mais agora, qual é a base da minha justificação? Nós somos justificados por quê? Pelo sangue de Cristo. Isso está evidente para nós. O que eu faço para merecer a justificação? Romanos 3:24. Quem pode ler? Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a salvação ela é o quê? Gratuita. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Agora nós precisamos ver a parte da santificação. Jesus me salva do poder do pecado. Por que nós precisamos da santificação? Romanos 7:14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Hoje eu preciso de uma ajuda externa para vencer. Porque naturalmente, nós temos uma natureza pecaminosa e a nossa inclinação é para o carnal, para o mal. Os nossos caminhos, por que mais nós precisamos da santificação? Porque os nossos caminhos não são dirigidos a observar os mandamentos de Deus. Isso está em Salmo 119, no versículo 5. Em Salmo 51:5 nos diz, que nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Se eu tenho, aí vem o questionamento, se eu tenho uma natureza inclinada ao pecado, como ele pode salvar-me dos meus pecados? Judas, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então nós precisamos da santificação porque nós somos carnais, os nossos caminhos não são dirigidos a observar os mandamentos de Deus, nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Mas, como resolver esse problema? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de pecar, para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis. Jesus Cristo. Ele é a solução para nós vivermos uma vida de santificação. Às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós olhamos para as dificuldades. Às vezes nós olhamos e namoramos tanto com o pecado que nós nos esquecemos de que nós temos que nos divorciar dele porque nós um dia fizemos um casamento com Cristo. Então é preciso nós nos apegarmos mais a Cristo e falar: Senhor, eu preciso do teu poder, e Ele nos dá gratuitamente esse poder. Como Paulo, ele descreve essa libertação? Atos, no capítulo 26, o verso 18 nos diz: para lhes abrires os olhos e das trevas os converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Então, como isso acontece? Como que Paulo descreveu? Os nossos olhos são abertos, nós estávamos cegos, nós estávamos presos. Ele nos trouxe o quê? Visão, Ele nos curou,
curou a nossa visão espiritual, pelo sangue dele, pelo poder dele que ele pode nos dar. Basta nós querermos. Preciso cooperar com Deus nesta obra? Será que nós precisamos? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 3:9. (3:9). 1 Coríntios 3:9. E aqui vem a resposta logo nas primeiras linhas, né? Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então nós precisamos sim colaborar com Deus nessa obra. Em Filipenses 2:12 nos diz: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. E também tem em 1 Tessalonicenses 5:17 que nos diz: orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É ficar ajoelhado o dia inteiro? Não. É nós, em qualquer situação, qualquer decisão que nós precisamos tomar, na palavra de Deus, o que comer, o que vestir, o que falar, por onde andar, que amigos escolher, que cônjuge escolher. Isso é orar sem cessar. Senhor, o que o Senhor acha disso? É o teu desejo? Mostra-me, Senhor, o que eu devo fazer. Então, queridos, santificação não é nada menos do que andar com Deus e depender dele em todos os momentos, vencendo os nossos pecados, como nós falamos hoje na escola sabatina, abandonando o nosso eu, carregando a nossa cruz e seguindo a Cristo. Então nós vimos oração. João 5,39 nos diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Oração, estudo da palavra de Deus. E em Marcos 5,19, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Oração, estudo da palavra e testemunho. Seguindo esses passos, queridos, nós estamos tendo uma vida, uma santificação saudável. E por fim, Jesus me salva da presença do pecado. Quando que isso vai ocorrer? Quando que isso ocorre? Será que já está ocorrendo hoje? Isso será na glorificação, a presença do pecado. Hoje nós temos que conviver com o pecado. Hoje nós temos que lutar contra ele. Hoje nós vemos o resultado do pecado. Então, quando que nós vamos ser salvos? Quando que Jesus nos salvará da presença do pecado? Por que precisamos da glorificação? Filipenses 2,15. Esse verso é muito interessante, queridos, e fala muito a nós hoje. 2,15, que diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Por que nós precisamos da glorificação? Porque nós vivemos num mundo de pecado. Em 1 Coríntios 15:52, algo nos diz também. É um verso bem conhecido, que nos diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por quê? Nós precisamos da glorificação, porque os nossos corpos sofrem as consequências do pecado. Em 2 Pedro 3,10 nos diz algo também. Segundo Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, do qual os céus passarão com grande estrondo,
e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então nós precisamos da glorificação, porque nós vivemos num mundo de pecado, porque os nossos corpos sofrem a consequência do pecado, porque os elementos deste mundo serão destruídos. Queridos, a milícia da fé, ela não é tarefa fácil. É um constante morrer para o eu. Para chegarmos a este último passo, o primeiro já foi dado. É como se fosse um passaporte. Você ganhou uma viagem. Essa viagem já está garantida para você. Só que você precisa se preparar para essa viagem. Buscar o seu passaporte, comprar as suas malas, fazer as suas preparações para que essa viagem aconteça. Nós estamos aqui neste mundo e nós precisamos nos preparar. O passaporte para essa viagem já foi garantido por Cristo Jesus. Basta nós também cooperarmos com Deus nisso, prepararmos as nossas malas, prepararmos a nossa bagagem, para que vamos a Canaã celestial. Que Deus nos abençoe, queridos. Em Filipenses 3, 20 e 21 nos diz sobre essa viagem e sobre esse lugar que nós vamos. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Queridos, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 3, 7 e 8. Hoje não é a Patrícia que está falando aqui, não é o pastor que está falando, é o Espírito Santo. O verso 7 nos diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Queridos, o que tirou o povo de Israel, aquela geração da Canaã terrestre, do país onde eles teriam, onde manaria leite e mel, foi a incredulidade. E hoje, queridos, a incredulidade também pode nos tirar da Canaã celestial. Muitas vezes, queridos, nós duvidamos do poder de Deus na nossa vida. Nós duvidamos que nós podemos vencer o pecado, apesar da nossa natureza pecaminosa. Queridos, hoje é dia de pensar, refletir e fazer uma mudança nas nossas vidas. O quarteto cantará agora e que vocês meditem nessa mensagem. Que Deus seja louvado.